luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Privilégio maravilhoso de poder estar nessa EBD, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E no estudo de hoje, iremos tratar de uma das cartas do apóstolo Paulo, que é a carta aos Filipenses. Se você puder acompanhar e abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, iremos ler do versículo 1 até o versículo 11, que nos diz assim a palavra: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai Santo querido, nós entramos em Tua presença, convidamos o Espírito Santo do Senhor para este momento que já se faz presente aqui nesse lugar e que o Senhor venha tratar aos nossos corações conforme assim a Tua vontade diz, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar tudo aquilo que o Senhor tem encaminhado para nossas vidas e que possamos trabalhar dentro das Escrituras Sagradas para que possamos fortalecer cada dia mais nossa fé e que possamos entender, Pai, a missão que nos é dada. É isso que te oro, te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Filipenses é uma carta que me chama muito a atenção pelo fato de ela ser uma carta que ela é muito forte. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo que trata de vários assuntos, mas também ela é uma carta de agradecimento, Então, vamos entender a que ponto chegou de a carta aos Filipenses receber essa nomenclatura, e como ela foi criada, A carta aos Filipenses, ela recebeu esse nome em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que foi sitiada em aproximadamente 358 a.C., tomando a dos Trácios, E posteriormente Augusto César fez de Filipos uma colônia romana. Ela foi uma cidade importante. Na Macedônia, esta via estendia-se de Roma a Constantinopla, e ali paravam frequentemente mercadores de nações orientais e ocidentais. Isto fez da cidade um lugar estratégico para a transmissão do Evangelho. Daí a gente tira como aquela cidade ela foi importante na transmissão do Evangelho. Por quê? Ia povos ocidentais e povos orientais. Então era uma cidade que tinha uma vasta circulação de pessoas de vários lugares, onde ali seria um polo muito forte para a pregação do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo ele era muito estratégico. E é bem verdade que ao começarmos a entender isso aqui, aí agora a gente vai entrar um pouco na historicidade da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, mas para isso vamos deixar algumas citações bíblicas para que vocês possam assim estar acompanhando em sua Bíblia, para tirar mais
a sua certeza e clareza de acordo com as Escrituras, para poder entender melhor o objetivo dessa carta ter sido criada. Entrando um pouco no livro dos Atos, para poder ter um entendimento da historicidade da carta aos Filipenses, segundo alguns estudiosos, esta seria a quarta carta do apóstolo Paulo escrita da prisão, né? Ele teria escrito Efésios, Colossenses, Filemon e, segundo alguns estudiosos, tudo indica que essa seria a quarta carta escrita da prisão, né? E, segundo alguns estudiosos também, a igreja aos Filipenses, ela teria sido a primeira igreja fundada na Europa. Então, vamos dar continuidade, e agora a gente vai entrar no livro dos Atos, no capítulo 16, e vamos observar alguns versículos e ver o que é que a Bíblia nos fala a respeito dessa historicidade, né? Como o apóstolo Paulo chegou a fundar essa igreja e quais foram os percursos que ele correu. Na primeira parte da segunda viagem missionária de Paulo, o Senhor indicou-lhe que era propósito divino que o evangelho fosse pregado na Macedônia. Atos 16, versículo 9 e 10 nos diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. Veja que importante, né? O Senhor indicou a ele que isso iria acontecer e que era necessário para a propagação do evangelho. Aparentemente não havia sinagoga na cidade, porque no sábado Paulo saiu dela e foi até a margem do rio, onde encontrou Lídia e algumas outras mulheres que aceitaram a mensagem do evangelho. Versículos 13 e 14 diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela já era cristã, mas o Senhor falara para que ela prestasse atenção àquilo que o apóstolo Paulo estava a tratar com eles, né? E dando continuidade, diz assim: depois que Lídia e os seus familiares foram batizados, ela pediu que Paulo e seus companheiros ficassem em sua casa. Versículo 15. Posteriormente, Paulo e Silas foram aprisionados por expulsar o espírito imundo de uma escrava, né? A gente vê um pouco dessa história aqui do versículo 16 até o versículo 25 do livro dos Atos, né? Capítulo 16. E o que me chama muito a atenção é que eles foram presos por estar pregando o evangelho. Então, a gente já vai ter um pouco do início da criação da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que ele já sabia desde o início que sofreria açoite e prisões pelo amor do evangelho, né? Então, ele estava a anunciar o evangelho. Ah, mas ele foi preso. Sim, tudo bem, ele foi preso. Mas, voltando lá para a carta aos Filipenses, olha o que a Bíblia nos diz no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ou seja, quando aqui fala servos de Jesus Cristo, ele está se colocando na submissão. Aqui Paulo e Timóteo ele se encontram numa condição desprezível e humilde. Mas por quê? Né? Aí diz aqui a Bíblia: a todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, eles foram restaurados por Cristo. Então, se eles foram restaurados por Cristo, o amor constrangedor de Deus fez com que eles agora passassem a anunciar o evangelho, né? Então, diz assim: com os bispos e diáconos, ou seja, bispos e diáconos, tudo indica que o apóstolo Paulo seria um presbítero, um organizador, pelo fato dele ser o fundador daquela igreja, e Timóteo seria o diácono, ou seja, auxiliar. Ele estava auxiliando o apóstolo Paulo. E aí ele começa agora a sua carta com a saudação que já é de costume, né? Que diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
Essa saudação é bastante conhecida em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A gente também vai ver essa saudação, que já é de costume do apóstolo Paulo. Pois essa saudação ela é muito forte, porque quando ele diz graça, a gente entende como o favor imerecido. E paz é como se a gente tivesse recebido um favor divino. Então a gente sente, né, esse desejo e também a gente se sente privilegiado, ou seja, sente um conforto em ter recebido um favor divino. E contudo, irmãos, o aprisionamento do apóstolo Paulo leva à salvação do carcereiro e sua família, né? A gente vai ler aqui o capítulo 16 de Atos, versículos 30 e 31, que diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então, como foi que chegou a essa conclusão? Quando de repente sobreveio um grande terremoto e as prisões foram abertas, quando o carcereiro ele se acordou que viu tudo aberto, daí ele pensou que todos os prisioneiros tinham fugido e tentou se matar, mas o apóstolo Paulo ele clamou com grande voz para que ele não fizesse tão mal. E aí agora ele perguntou como solucionar aquele problema. E agora Paulo ele tem uma brecha, uma oportunidade para entrar com a pregação do evangelho, né? E isso levou à salvação do carcereiro e sua família. E Paulo, que fazia tendas por profissão, confira em sua Bíblia, Atos capítulo 18, versículo 3, vai falar que Paulo ele também era um profissional, ele fazia tendas por profissão. Normalmente ele recusava receber qualquer auxílio financeiro das igrejas. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 e 9 nos diz isso. Mas aí a gente agora vai ver que ele também recebe auxílio da igreja dos filipenses, né? Quando ele está aprisionado, quando ele está em Tessalônica. No capítulo 4 de Filipenses, versículos 16 a 18, vai falar que ele recebe por Epafrodito alguns presentes. Mas por que ele se recusava a receber muitos presentes, irmãos? Porque Paulo ele era um homem muito organizado e ele só queria receber o necessário para que ele pudesse viver pregando o evangelho, né, e dando continuidade. Ele não queria ter farturas, mas sim o suficiente. Por isso ele recusava algumas presenteações, né? E assim, dando continuidade, a gente vê que Epafrodito ele ficou gravemente doente e quase morreu. Contudo, ele se recuperou e levou esta carta de volta ao povo de Filipos, né? Capítulo 2 de Filipenses, versículos 25 ao 30. Embora não seja desenvolvido nenhum tema em particular, o conceito de autossuficiência de Cristo é encontrado ao longo de toda a epístola. Cristo dá significado à vida e assim as pessoas desejam servi-lo até a morte. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21 vai dizer assim: Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmãos, essa referência bíblica aqui ela é tão importante a gente entender ela, porque quando o apóstolo faz essa citação, ele, como a gente já viu, ele está escrevendo essa carta de agradecimento aos filipenses, mas também ele é um homem muito estratégico em trazer essa mensagem, porque ele está incentivando o povo de Filipos a anunciar o evangelho, né? Mas como essa igreja ela foi constituída? A gente viu no início que falou de uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura. Então, para uma pessoa vender púrpura, é um produto de muita valia, né? E então, assim, para que você venha vender esse produto, você tem que ter condições financeiras para poder comprar um produto. Então, tudo indica que Lídia era uma mulher rica. Primeiro ponto, uma mulher rica. Mais à frente, a gente vê que ele expulsa um espírito imundo de uma escrava. Ou seja, tem um rico, já tem um escravo, um rico e um pobre, né? Mais à frente, a gente vai ver que agora ele liberta o carcereiro e sua família. Então, aí, irmãos, a gente começa a ver, ou seja, o carcereiro ele era um homem trabalhador, mas aí a gente vê três tipos de pessoas, né? Rico, pobre, trabalhador. E o apóstolo Paulo também ele tinha uma profissão que era
construidor de tendas. Então a gente vê como essa igreja de Filipos agora ela foi constituída, né? Ela foi constituída de uma grande quantidade de povos e que todos tinham suas particularidades. E o que é que isso reflete na gente hoje? É que o evangelho é para todas as pessoas. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos, momentos muito difíceis, mas não podemos fazer todas as coisas, nem tudo podemos fazer, mas algumas coisas podemos fazer. E que coisas são essas que nós podemos fazer? O apóstolo Paulo, como já foi dito no início, ele faz uma carta de agradecimento, mas ele também está incentivando o povo. Antes de a gente ler esses versículos para estar assim finalizando, vamos entender um pouco. O apóstolo Paulo ele criou seu ambiente, né? Quando a gente está bem fisicamente, ótimo, mas se a gente não estiver bem mentalmente, dificilmente a gente vai ficar bem fisicamente. Então o apóstolo Paulo ele criou um ambiente dele, ele criou um ambiente saudável, ele criou um ambiente mental, físico e espiritual, onde ele estava passando um momento difícil, estava encarcerado, mas ele conseguiu escrever uma carta de motivação para aquele povo, para a igreja de Filipos, né? E aí a gente vai ver, dando continuidade, no versículo 3 da carta aos Filipenses, que nos diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O apóstolo Paulo, ele expressa gratidão. Versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ou seja, Paulo, ele tem a satisfação em orar a Deus pela vida daquele povo, fazendo orações de petições por ele, né? No versículo 5 vai dizer, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo também agradece porque o povo de Filipos ajudou ele a proclamar o evangelho, mesmo ele estando ausente. Então ele teve um bom incentivo para aquele povo. Versículo 6 vai dizer, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A gente vê isso como uma ação meio que profética, né? Porque Paulo está afirmando, sendo confiante, né? Ou seja, o termo aqui, que vem do grego, peitor, tendo por certo, esse termo refere-se a ser confiante ou sentir-se assegurado, seguido da palavra aperfeiçoará, ou seja, Paulo se sente seguro em falar que Deus cumpriria adicionalmente aquela boa obra que começou a operar no meio deles. No versículo 7, vai dizer, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo, ele demonstra um sentimento enorme ao ver que o povo de Filipos estava com ele, no bom, no ruim e em sua defesa, pois a palavra confirmação do Evangelho mostra que eles declaravam que o apóstolo Paulo era um homem firme no proclamar do Evangelho. Versículo 8, porque Deus me é testemunha das saudades, ou seja, ele sentiu saudades, que de todos vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo, ou seja, quando ele afirma que Deus é testemunha, é porque a gente vê que ele teve um contato, ele teve um relacionamento pessoal com o próprio Cristo, né? Ou seja, então se Cristo é testemunha, ele está dizendo o seguinte, o que é testemunha? Testemunha é uma pessoa que viu, ouviu ou presenciou algo. Então, o sentimento que ele tinha para a igreja de Filipos, o próprio Senhor Jesus Cristo seria testemunha. E teria como confirmar isso aquele povo, porque o povo sentiu o amor que Paulo teve para com eles. Como já foi falado, era um povo enorme, né? Mas ali onde ele fundou aquela igreja, ele foi muito estratégico em fundar aquela igreja, e isso não é diferente em nossas vidas nos dias de hoje. Para a gente estar dando continuidade e finalizar logo em breve, o versículo 9 vai dizer, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais, em ciência e em conhecimento, e em todo conhecimento, ou seja, a vossa caridade abunde mais e mais, ou seja, para que o amor daquele povo crescesse, em ciência, ou seja, em discernimento, em conhecer as coisas, e em conhecimento, ou seja, avaliar aquilo que eles estão conhecendo. O versículo 10, que ele se relaciona bastante com o versículo 6.
para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Ou seja, ele está mostrando aqui o resultado possível, né, para o cristão, ou seja, do versículo 6, o que ele falou, né, ele afirmou que Cristo aperfeiçoaria a boa obra que ali teria começado. Ou seja, o apóstolo está dizendo ser pessoas excelentes, ou então ser pessoas melhores, pessoas sinceras, ser pessoas puras ou sem mal, sem escândalo, aquilo que não causa ofensa ou pecado. E no versículo 11 vai dizer, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, ser pessoas justas, retas, imparciais, baseando-se nos exemplos de Cristo. Glória e louvor, engrandecendo, louvando e reconhecendo, né, Cristo como remidor de seus pecados, né? Ou seja, a partir do momento que nós nos convertemos, reconhecemos que Cristo ele é remidor de nossos pecados, nós agora começamos a ter uma vida com Cristo. E essa atitude do Espírito Santo em nossas vidas nos impulsiona a proclamar esse evangelho, assim como o apóstolo Paulo ele fez, né? Então, crie seu ambiente mental, físico, espiritual e não pare de fazer a obra. O apóstolo Paulo ele foi muito estratégico, ele incentivou pessoas e não pode ser diferente em nossas vidas. Que Deus possa assim continuar abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Por que não podemos parar, meu irmão e minha irmã? Porque assim como o apóstolo Paulo ele sofreu prisões, nós também sofremos prisões hoje. Sofremos a prisão da depressão, a prisão da angústia, sofremos a prisão do desemprego, mas que em tudo isso Deus é louvado em nossas vidas. E é no meio dessas situações que nós devemos tirar, né? Devemos tirar pensamentos, atitudes, tomar decisões positivas para que grandes coisas venham a ser feitas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele não se agarrou nas dificuldades, ele se agarrou nos possíveis resultados que viriam no meio daquela dificuldade. E que isso possa refletir bastante em nossas vidas, para que possamos dar continuidade no Evangelho. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida em nome de Jesus.